no primeiro evento sobre terrorismo, desafio à sociedade contemporânea. Estou aqui com o professor doutor Sérgio Reflich e eu gostaria de saber do senhor a respeito da importância de ter um evento sobre esse assunto, que é justamente a questão de risco na universidade. Bem, Andressa, eu acho que o importante para a universidade conhecer um pouco sobre riscos, que o terrorismo o tema terrorismo traz emoção ao debate e o risco traz um pouco de consciência do que seja a percepção desses danos que esses eventos dramáticos trazem à vida humana. O risco está muito relacionado ao imaginário das pessoas, tratando principalmente das coisas ruins ou das impossibilidades ou dos acidentes, dos dramas, mas o risco é o que move as nossas oportunidades. O risco está ligado à oportunidade de se ter sucesso. Então, você arrisca estudar na universidade para ser um profissional de grande desempenho lá na frente. E ao longo desse processo, você controla os danos colaterais. O terrorismo é um pouco assim. A gente vê o lado dramático, porque é uma tentativa de impor uma ideia, né? O terrorista está em busca de, através da violência, prevalecer a sua ideia sobre a ideia do seu oponente e causa esse desconforto ou a percepção que as pessoas têm de risco, de dano, de prejuízo. Para ele é uma oportunidade de colocar a sua causa na mídia e poder falar das suas ideias, sejam elas quais forem. Ok. E justamente em relação ao terrorismo, gostaria de saber se é possível, justamente essa gestão de risco, prevenir ou diminuir as chances de um ataque terrorista. É difícil a gente imaginar que a gestão de risco possa resolver todos os problemas. A busca da gestão de risco é evitar que os eventos desastrosos ocorram com uma frequência insuportável para uma sociedade. Então, ela está muito ligada à gestão de risco com a percepção que temos dos riscos e da segurança que desejamos. Quando que ela vai trazer os resultados depende muito do quanto a gente está acostumado com os riscos. Vamos pegar um exemplo prático. No Brasil morrem mais de 50 mil pessoas em acidentes de trânsito e nós não tomamos nenhuma atitude como sociedade, em termos de programas, de ficarmos indignados com essas mortes. Isso corresponde a cair um Boeing todos os dias no Brasil. 126 pessoas morrem todos os dias nas estradas brasileiras. A mesma coisa acontece por mortes violentas. Quer dizer, nós temos 2 Boeings caindo, uns morrendo na estrada, outros morrendo assassinados. E nós achamos que o terrorismo deve ser um grande problema. Nós vivemos numa guerra fratricida há algumas décadas e estamos preocupados agora com um eventual efeito de algum terrorista. Existem algumas piadas até sendo lançadas nas mídias sociais de que os terroristas estão com medo de vir ao Brasil, né? Existe até a possibilidade de eles terem mais medo do que nós podemos causar a eles. Tamanha a nossa falta de percepção do que seja realmente o dano, a violência. Nós estamos inertes. O que a gente busca com o risco? Na verdade, eu tento não tentar só olhar do lado ruim. É dizer, nós podemos trazer algo de alentador, de oportunidade. Eu não devo destacar muito isso porque parece que a sociedade já está bem acostumada com a ideia de tomar risco a ponto de se matar por isso, né? As pessoas estão morrendo a milhares porque não percebem os riscos. Então eu tenho até um pouco de receio quando eu falo que a norma internacional fala tanto de riscos positivos e a parte negativa, porque a parte negativa a gente não conseguiu ainda perceber na prática. Nós só pensamos, mas a gente não atua sobre isso. Gostaria de saber também se existe quando se dá a fronteira entre os riscos e os seguros. Os seguros são as ferramentas que nós temos para transferir o risco mediante um contrato. O evento que estamos tratando aqui é conduzido pelo pessoal da área de direito e esse talvez tenha sido o maior mote da gente estar envolvido com esse tema, porque a maneira de, através de contratos, transferir os meus riscos conhecidos, né, os nomeáveis chamados, transferir para a mão de alguém que tenha condições de financiar esse risco. Normalmente é o seguinte, quando você tem uma frequência muito alta
de acidentes de pequeno valor, você deve corrigir a sua maneira de atuar, porque o seguro não vai pagar pelos seus erros pequenos. O seguro é feito para te ressarcir para danos catastróficos ou aquilo que te imobilize, né? Aquilo que te incapacite como pessoa ou como empresa de continuar fazendo o seu negócio. Então o seguro normalmente ele tem essa fronteira. Qual é o limite onde eu vou passar a fazer gestão de risco seguro? Na verdade é o seguinte, gestão de risco você faz sempre. Gestão do seguro você faz quando o custo de gerenciar esse risco é tão alto que é inviável pagar o preço. Aí o que eu faço? Eu pego alguém e digo, você não quer comprar esse meu risco? E ele vai avaliar, vai ver se ele tem capacidade técnica, se ele tem capacidade financeira, a seguradora, e vai dizer, ok, eu vou pagar pelo seu risco e vou negociar esse teu risco no mercado. E aí, se acontecer, eu te ressarço pelos danos que você teve. Então, ele não é só pelos prejuízos, mas por exemplo, você deixa de ganhar dinheiro, você nunca vai ficar igual ao que era antes. Então, o seguro não tem por objetivo fazer alguém rico, né? Enriquecer, né? Ele tem por obrigação manter a qualidade de vida dentro de restaurar as condições anteriores. É a ideia da resiliência, da capacidade de trazer as condições de normalidade, de satisfação. E é só isso que ele é capaz de fazer, só que isso pode significar tudo, né? Você não ter o seguro significa você não ter aquele conforto que você poderia ter, não ter mais um bem que você poderia ter numa qualidade talvez não tão luxuoso, mas nas mesmas condições que você tinha antes. Essa é a fronteira. E essa fronteira era uma fronteira que cada um sabe o quanto aquilo tem valor para si. Em relação justamente à área de gestão de risco, qual é o perfil dos profissionais que atuam? Uma das características importantes para o profissional de gestão de risco é ele ter a capacidade de chegar à realidade como ela é. É diferente de viver num mundo de ficção ou tentar desejar que as coisas sejam melhores ou piores do que são. Se ele é muito pessimista, ele vai sempre pagar muito caro o seu seguro, ele vai sempre investir muito em gestão, quando aquilo raramente aquele evento não é tão relevante, né? E se ele é muito otimista, muito desprendido, ele vai causar tantos danos que ninguém vai querer fazer o seguro dele um dia, né? Então, o profissional de risco, de gestão de risco e de seguros, né, que vai transportar esse risco para a seguradora, ele tem que ter essa capacidade de entender a realidade, qualificar primeiro, depois quantificar e transformar isso num contrato que dê as coberturas e proteções dos principais ativos que o seu cliente, né, o profissional que o contratou, tenha preocupações, que muitas vezes ele nem percebe, é quase um consultor de expectativas. Diz, não, ele vê o futuro. Não, ele só, na verdade, ele é um consultor de expectativas, de desejos. E aí você vai comportar essa percepção que o cliente tem de risco e transformar isso. Olha, isso aqui não adianta fazer seguro porque ele não valoriza o seguro. Deixa ele ter os prejuízos que ele achar conveniente com esses riscos ou os ganhos. E eu vou proteger aquilo que é relevante para o meu cliente. Quer dizer, o que eu tenho para proteger que o meu cliente vai valorar? E para isso existe o seguro e o profissional de risco faz exatamente essa análise. Obrigada, professor. Obrigado.